Fala galera, estamos aqui para gravação de mais um episódio do nosso podcast. Mudamos um pouco a- as perguntas hoje, né? Os temas, né? A ser abordado aqui. Nós vamos falar um pouco mais, sair um pouco mais aqueles que nós estávamos sempre batendo na tecla. Mudar um pouquinho, mas tudo aquilo que vocês precisam saber, é importante vocês saberem. Nós vamos estar aqui destrinchando isso aqui. Isso aí, vamos lá. Primeira, suplemento subestimado. O que quase ninguém usa, mas deveria. Então, as pessoas muito presas naquela ideia de pré-treino e whey, né? E tem muitos outros suplementos, são muito interessantes. E pré-treino e whey acaba que toma tudo errado. Toma whey na hora que não precisa, que é pós-treino, jogando aquele whey caro fora. O que seria importante seria um carboidrato e ele acaba usando um pré-treino, um whey protein, por causa que o cara da lojinha deu essa dica e tá tudo errado, né? É muito melhor jogar antes. O pré-treino, hoje os pré-treinos vêm com muita. Substância. Não, vem muita cafeína, vem com muito. Né, muito aquilo que não é legal, né? Eu sempre digo que são esses vilões que é mais prejudicial e que mais mata do que próprio anabolizante, né? Então, assim, eu acho que tem que ter muito mais cuidado com o pré-treino do que com outras coisas, porque o pré-treino ele vai dar um estímulo além e vai gerar uma termogênese além do que o seu corpo está acostumado. Então vai fazer o seu coração bater mais forte, mais rápido, seu pulmão acelerar né, a sua respiração. Então vai fazer um processo o qual pode ser que ele não está preparado para isso. É onde dá a merda. E tem pessoas que estão num ritmo muito acelerado de estudo, trabalho e treino e que tem muito pouco tempo de descanso e quer resolver isso com o pré-treino. Então não é assim que ele foi feito, não é para isso a finalidade dele, então tem que tomar cuidado. Mas tem muitas coisas que não são usadas e que é muito importante. Creatina é uma delas, é um dos suplementos mais importantes que tem. Tem a beterraba, que é um nítrico, que vai ajudar na sua vascularização, porque nós já percebemos que tadalafila é muito bom, mas tadalafila não é para vasodilatação, né? Ele não faz a vasodilatação do músculo. Ele faz a vasodilatação dos corpos cavernosos. Por isso que ele é usado para ereção, porque ele é para essa situação. Então é totalmente diferente. Agora, para quem faz uso de anabolizante, tem algumas situações que ele entra sendo benéfico, contribuindo. Agora, para vascularização, isso aí já foi passado. Ele não é feito para isso. Ele não é para dar aquele pump nas veias que todo mundo entende, não tem nada a ver. Ele é para outra situação. Então, todo mundo confunde isso aí e acaba usando errado. E o que mais interessante para isso são os nitratos, né? E esses nitratos sempre vêm em forma de suplemento. É como o extrato da batata doce, como a citrulina, como né, tem vários que, né, a arginina. Então, são muito melhores, muito mais, proporcionam muito mais essa vasodilatação que se espera e quase não são usados, né? Magnésio é muito importante para recuperação muscular, utilizado à noite, né? Beta-alanina, né, que retarda a fadiga, dá aquela sensação de piniqueira no corpo, também é muito bom. Então são algumas coisas que não é nem tão caro e que tem uma funcionalidade muito boa e tem gente que acaba passando despercebido e fica ali só bitolado num pré-treino e etc. É porque o pré-treino traz aquele resultado de efeito rápido, né? Momentâneo, né? Aí é por Mas isso. as pessoas ainda
dá muita... Na verdade, não dá. Espera muito de um pré-treino, né? E ele não faz isso tudo, né? Exato. Personal trainer nutri. Até onde vai o limite de prescrição? Então, é muito bom a gente falar isso, porque hoje eu tenho as duas formações exatamente para não ter esse problema, né? Porque nós temos que respeitar cada situação, né? Nem o personal ir lá e ficar passando dieta, né, para o seu aluno, e nem o Nutri montar um treino, né, para o seu paciente, né? A gente ainda vemos muitos médicos fazendo esse tipo de situação. Eu até recebi essa semana esse desagrado, mas então a gente tem que ter o respeito, né, e a ética profissional e respeitar cada profissional, né? Não é o nutrólogo que tem que passar a dieta, não é o personal que tem que passar a dieta, é o nutricionista, e assim cada um respeitando, né? Para nem ter um processo, né, de exercício legal da profissão e também não ter um choque, né? Ali, você passa uma dieta, o personal vai lá e quer mudar a dieta que o Nutri passou e etc, e coisa e tal. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que aprender a trabalhar em conjunto. Se eu sou um nutricionista, a pessoa me procurou e ele já tem um personal, o máximo que eu posso fazer é uma orientação. Falou, de acordo com a minha avaliação aqui, eu sugiro isso aqui. Se você achar que vai encaixar no treino, então você faz uma sugestão de orientação. E aí ele acata se ele achar que é interessante. E você manda o porquê que você fez essa indicação. Então, eu acho assim que você vai despertar, talvez até chamar esse personal para entrar em contato com você e você criar uma ponte com ele, porque isso vai ser bom. A gente tem que pensar que se eu já tenho o paciente e se o personal dele passa a ter um contato comigo, eu vou ter esse paciente por mais tempo. Porque eu vou conseguir encaixar com esse personal uma resposta melhor para esse paciente. Então a gente tem que aprender. Mesma coisa com o médico também. Os médicos hoje, com essa nova geração aí, estão começando a abrir a cabeça. Estão começando a trabalhar junto. Né? Alguns endócrinos e alguns nutrólogos estão começando a trabalhar junto com nós. Mas ainda são poucos. Mas que se torna uma ferramenta de tamanha importância. Porque se eu sou o personal, eu estou lidando todo dia com esse aluno, eu posso dar um feedback muito melhor para esse médico, que vê ele uma vez a cada 6 meses. Né? Então, acho que é muito interessante esse trabalho multidisciplinar. E o paciente sai ganhando no final também, com certeza. Dopamina, disciplina e dieta. Por que as pessoas não seguem o plano? Então, porque fazer dieta não é só ter força de vontade. Fazer dieta tem que ter mais do que força de vontade. Eu sempre digo, fazer dieta e treino, a pessoa tem que ter disciplina, né? Tem que ter constância, porque o resultado não é uma coisa que vem rápido. E nós podemos perceber no corpo, tudo que vem rápido tem algo errado. No corpo e na vida. Tudo que vem muito fácil e vem muito rápido, ou é errado, ou é ilícito, ou é ilegal. Então, do mesmo sujeito é no corpo. O corpo também segue a mesma... Então, ele não age rápido. Se você começar um processo dietético, um processo de gasto calórico na academia, e o seu peso descer rápido, automaticamente nós já entendemos que tem algo errado, você está perdendo músculo em vez de perder gordura. Isso não é benéfico, né? Então, muitas coisas são a sabotagem, que aí eu falo que é sabotagem para a pessoa que passa a usar um monjalo da vida, algo do tipo, sem ter necessidade, né? Então, acaba que nós fazemos a avaliação corporal dessa pessoa, a gente vê que a massa dela está lá embaixo, ela ainda está com gordura, porém o peso está do que ela quer. Ela chegou no peso almejado, e aí, como a gente fazemos a composição corporal, a massa está baixa, a gordura está alta, e ela está no peso que ela quer. O que adiantou chegar no peso ideal que ela
tá na cabeça dela, que ela acha que é certo, não compensou. Então é esse que é o processo. Então a gente tem que fazer o cérebro entender que tá tendo um novo ambiente, está tendo novos hábitos, para que a gente começa a fazer com que o corpo saia daquele platô viciante que ele estava e entra numa nova estratégia, para ir substituindo e tendo essa recompensa. Que é assim que aí você vai fazer algo sólido, um resultado interessante, porque você não está só trabalhando a dieta, o treino, o seu corpo. Você está trabalhando o seu cérebro também para entrar naquela nova rotina e ter uma recompensa. Aí você começa a entrar num ciclo que é interessante, que você vai passar a ter ele por mais tempo, vai ser duradouro. Você não vai fazer aquele negócio repentino, aquele negócio momentâneo. Você vai fazer algo que é duradouro, porque vai gerar prazer. Quando gera prazer, gera uma recompensa. Quando gera uma recompensa, o corpo vai aceita. Então é isso que a gente fala dessas três situações. Você ter a disciplina em algo que vai ser constante, que nesse ser constante, essa disciplina vai gerar uma recompensa, que vai gerar uma situação de prazer. Na hora que gera essa situação de prazer, é uma recompensa que o corpo teve, que vai fazer você continuar nesse processo. Aí você vai olhar, nossa, eu tive um resultado bacana, que legal. Nossa, foi mais do que eu pensei. Eu não achei que tinha mudado tanto. Então aí você tem uma recompensa e o corpo aí gera aquele prazer que aí faz você manter e adaptando e pegando essa nova rotina de vida. Porque eu sempre digo, você tem que mudar a rotina. Não adianta você fazer aquilo ali obrigado, que não vai ter. Logo você vai enjoar, logo você vai chutar o balde. Porque você está fazendo algo que você não gosta, está fazendo algo forçado. Tudo que é forçado, uma hora vai estourar. Uma hora vai dar merda. É por isso que eu não falo, você gosta de doce? Não, evita o doce 100%, não. Vamos colocar ele nas horas certas. Você toma uma bebida alcoólica, não corta 100%, não. Vamos tomar ela na hora certa. Por quê? Porque se você retira, você repreende. Quando você repreende, uma hora vai vir. Então, não é legal. Então, eu acho que essa aqui é a melhor forma. Você ter disciplina e constância em algo que você almeja, para isso gerar, né, uma recompensa e satisfação. Porque na hora que gera recompensa e satisfação, você gera prazer. Quando gera prazer, o seu corpo se adapta melhor naquela nova estímulo, naquele novo hábito. Porque geralmente também as pessoas já iniciam um planejamento de dieta como sacrifício, né? E isso ela já sabota ali mentalmente todo o processo. E não é sacrifício, não é difícil. Desde que queira, né? Treino para quem trabalha 12 horas por dia. Existe solução real? Existe, igual nós já falamos aqui. Nessa situação, temos que trabalhar. Porque as pessoas é muito metódico, que na academia ela tem que ir lá e tem que fazer aquilo que é bitolado. Ela tem que chegar lá, ela tem na cabeça dela que ela tem que, não sei de onde que ela tirou, que ela tem que fazer 6 exercícios para peito, 4 exercícios para não sei o que, é isso, mais isso, e tem que fazer panturrilha, tem que fazer abdominal, e tem que fazer esteira, tem que fazer... Não é isso, não é isso. Hoje já mudou muito, hoje já temos periodização muito diferenciada. Eu não deixo meus alunos ficar mais do que 40 minutos treinando. Eu acho que é essencial. Se você fazer um treino de qualidade, respeitando o descanso, colocando intensidade, 45 minutos de treino, mais 25 minutos de cardio, é interessantíssimo. É o tempo ideal que você precisa para ter resposta e resultado. Você não é atleta. Você é uma pessoa normal que precisa de ter mais energia durante o dia. Não adianta você acabar com toda a energia do seu corpo ali naquele momento. Você não banca isso. Você não vai fazer sua dieta, você não vai conseguir fazer uma dieta para bancar isso. Então, nessas situações, nós já até abordamos isso aqui, são pessoas que têm que fazer uns treinos mais rápido. Então, é sugerido a gente fazer, por exemplo, um full body,
que é 1 ou 2 exercícios para cada músculo, que ele já treina o corpo todo, para não haver descompensação, né? Ou prejuízo de algum músculo. Ele fazer uma tabela ABC e acabar não conseguindo fazer os 3 treinos na semana e tendo prejuízo, né? Naquele determinado músculo. Então você faz um trabalho de full body, e aí ele não tem muito tempo para ficar fazendo cardio, ele faz um HIIT. Então se você faz um full body aí de 25 minutos, mais um HIIT de 10 minutos, em 35 minutos praticamente você resolveu o seu problema na academia. Você tá entendendo? Então, se você vai 2 vezes na semana e faz esse treino, para quem não estava fazendo treino nenhum, já é interessante. Então, é assim que inicia uma nova mudança de hábito. Então, essa pode ser a virada de chave para você conseguir, aos poucos, e tendo mais tempo e conseguindo fazer mais vezes na semana. Mas, para quem não treinava, já está indo 2 vezes na semana, está fazendo, né, um full body mais um HIIT, você já está tendo, né, um diferencial. Então, adaptar, você está adaptando a sua rotina de vida. Então, se naquele momento da sua vida você está fazendo tô fazendo um cursinho, está corrido, trabalhando, estudando, e cursinho, e trenheira. Então, né, nós vamos somar e vamos resolver dessa forma, até que as coisas melhorem. E sem contar que hoje tem muita academia 24 horas, né? Para ajudar também a resolver essas pessoas que trabalham um longo período e conseguir encaixar aí na rotina. Mitos do pré-treino. Acho que a gente já falou, né? Acho que... Pode falar. Mitos do pré-treino. Café resolve ou precisa de bomba? Então, aqui nós estamos falando o seguinte, que nós começamos a tocar nesse assunto, né? Da questão do pré-treino, né? Por quê? Porque as pessoas colocam muito, espera muito a resposta de um pré-treino e não se prepara para um treino. E se preparar para um treino precisa de todo um processo envolvido. Ele precisa jogar um pré-treino com macronutriente que vai preparar ele. Ele precisa ter um pós-treino com macronutriente que vai ajudar na recuperação. Ele precisa ter uma hidratação durante o dia. Ele precisa ter um sono de qualidade. Então, é todo um processo que compõe uma resposta para ele não esperar muito de um pré-treino, não esperar muito de uma situação. Pode ser que um café antes do treino te resolva. Tem muita gente que fala, eu tomo só um café de pré-treino. Por quê? Porque se ele estiver preparado com os macronutrientes dele feito antes, se ele tem um pós-treino de macronutriente para recuperação, se ele tem uma hidratação boa durante o dia e se ele faz um sono recuperador, ele não precisa de muita coisa. Ele não precisa de né, aqui a ironia entrou aqui, precisa de bomba, esse excesso de situações para poder bancar o treino. Então, tem muita gente que não faz a coisa certa, né? Não se prepara e quer que alguma coisa, ele fala, vira pro Nutri, eu preciso de alguma coisa para me bancar o treino, não tô dando conta, não tô disposto, não tô... Mas por quê? Porque tá tendo um empilhamento de sobrecarga. Ele não tá tendo descanso, ele não tá tomando água, tá entendendo? Então ele tá ficando ali, cansado por dentro. Por quê? Porque os órgãos tá trabalhando forçado. Ele tá com restrição de carboidrato. Isso, acontece muito. Ele restringe muito o carboidrato, achando que esse carboidrato vai engordar ele. Aí ele restringe o carboidrato, não tem energia. Ele não toma a água que precisa, os órgãos ficam ali trabalhando pesado. Não tem uma boa hidratação, não tem uma boa vascularização, porque se não tem água no corpo, o sangue fica grosso. Então é muita coisa que envolve
uma preparação para o treino, entendeu? E aí ele não quer fazer todas as etapas, não quer fazer tudo que ele tem que fazer e quer um pré-treino para resolver o problema, para bancar a parada, entendeu? É onde aí vai onde o coração não aguenta. Certo? Então é essa situação da ironia aqui. Então tem muitas coisas que pode ser, igual nós falamos, você pode fazer um pré-treino com vasodilatador, usando aí coisas naturais como extrato de beterraba, uma citrulina, uma arginina. Um termogênico associado ali, um chá verde. Isso, que não precisa necessariamente ser uma cafeína. A taurina, né? Que é muito boa. Uma taurina, para te dar uma concentração melhor no seu treino. Você tá entendendo? Mas você precisa também ter energia, que é vinda do carboidrato. Você precisa também ter uma hidratação durante o dia. Então você precisa todos esses. Você precisa ter um sono bacana, que é recuperador. Não adianta você ir lá e destruir na academia e não recuperar esse músculo. Porque agora você já chega na academia cansado, aí você não teve um sono reparador. Então são todos esses processos que as pessoas ignoram e pensam só do treino. E aí quer algo milaborante, né? Para poder resolver ali a questão do treino. Aí ele quer um pré-treino que faz ele, né? Virar um murrá, né? Ele quer que virar um murrá e não dá, né, irmão? Felizmente. Nutrição esportiva além da proteína. E os micronutrientes? Então, é de tamanha importância. Todos os exames que chegam até nós percebemos que a maioria das pessoas está com baixa, né? Nesses micronutrientes, na questão de vitaminas. E vitaminas são muito importantes para diversas situações, que pode ser até enganador ao ponto da pessoa achar que está com baixa hormonal e não é baixa hormonal, ela está com baixa de vitaminas. Então, só de você fazer uma reposição de um zinco, de um magnésio, de um ferro, Da B12. de uma B12, de uma vitamina D, a pessoa já muda. E aí ela falou, não, eu tava com os hormônios tudo baixo. Não, eu não tava com os hormônios baixos, os hormônios dela estavam normal. O que tava baixo nela era as vitaminas. Regula o sono, né? Regula o sono. Por quê? Porque ela não tava tomando o aporte de vitamina e nem comia, né? São aquelas pessoas que não conseguem comer. Aí elas partem logo para medicação, né? Parte logo para medicação, não consegue. Sem fazer investigação. Não consegue comer, né? Uma comida ali colorida, que é as comidas amarelas, laranjas e verdes escuro, que onde tem fontes bastante de vitaminas, e também não toma o restante das vitaminas que é necessária e acha que o problema é hormônio, que os hormônios tá baixo, que ela tá cansada, que ela não tá respondendo, e não é nada disso. Talvez. A gente bate muito na tecla que comer legumes, frutas e verduras por causa das fibras, né? Mas junto deles tem as vitaminas, os minerais, são essenciais para o nosso organismo. Não é só a fibra ali para gerar saciedade. É só uma forma... e nem gerar só saciedade. É ter um melhor controle da microbiota, ter uma microbiota com melhor saúde, porque as pessoas acham que o intestino é só para acumular fezes, e não é. O mais importante do corpo é a microbiota, porque é no intestino delgado que começa a absorção dos nutrientes. Então, se você não tiver uma saúde de microbiota, ele não consegue fazer a retirada desses nutrientes, entendeu? Então, acaba que se você não faz todo aquele processo que o Nutri te passa, você acaba não tendo uma saúde de microbiota e acaba não tendo a absorção de todos os nutrientes que você precisa. Isso. Personal que não treina, pode? Cara, isso é muito irônico, né? Eu vejo assim, eu acho que ninguém precisa ser o extremo, né? Eu acho que nenhum
personal precisa ser forte, precisa, né, ter aquele shape de fisiculturista, né? Por exemplo, eu falo muito, eu tenho uma estrutura corporal por hobby, que eu gosto, eu não sou, eu não sou competidor, eu tenho por hobby, né? Mas eu acho que o personal ele não precisa ter esse shape, mas ele precisa estar apto a, a fazer a sua função. E para ele estar apto, para ele desenvolver a sua função, ele precisa treinar. Ele precisa ter um corpo ali bacana, com percentual de gordura baixo, com nível de musculatura interessante, para ele estar apto a conseguir fazer um treino de musculação, a ter uma vida saudável, a conseguir fazer ali uma corrida, conseguir, né, abaixar e levantar, pegar um peso, né, e fazer todas essas atribuições ali, e até mesmo se precisar fazer um exercício para o seu aluno veja, ele está apto, né? Sentar, levantar. Aí tem um cara que senta e não dá conta nem de levantar sozinho, ele tem que dar aquela rolada pro lado para poder levantar de 4. Ajudar no agachamento. Né? Então, assim, então não dá, né? Pô, o cara vai levantar ali, ele tem que rolar de lado para levantar de 4. Aí fica foda, né, meu parceiro? Então, assim, eu acho que não funciona. É igual você chegar no dentista, ele tá banguelo. Você vai tratar com esse cara? Não vai, por quê? Porque você fala, porra, peraí, o cara não cuidou nem dele, como que vai cuidar de mim? Ele não precisa Né? ter shape, mas ele precisa ser treinado. Né? Você vai chegar um nutricionista lá, é gordo. Pô, ele não precisa ser malhado, mas ele tem que ter pelo menos, né, um percentual de gordura legal, um corpo ali bacana. Ele não precisa ser definido, ele não precisa ter... Não, mas ele precisa, né, ter um aporte para mostrar que ele consegue cuidar pelo menos dele. Porque ele demonstra autoridade de poder cuidar das pessoas também. Então eu acho que é mais ou menos a visão que nós temos. E as pessoas, a grande maioria também tem, né? Então eu acho que é essencial, né, que cada um esteja apto para desenvolver a sua função. Certo. Eu não sei falar essa palavra que tá aqui. Biohack. Não conheço. Para atletas. Modo futuro, você sabe pronunciar? Biohack. Biohack? É uma tecnologia para otimizar, né? Ele usa várias situações em uma só para poder... É como se fosse uma inteligência artificial, né? Ele faz todo um monitoramento do corpo da pessoa para montar o treino, a dieta, o protocolo total da pessoa, né? Então ele faz todo Um mapeamento, né? Para poder assim formular todos os protocolos dessa pessoa. É coisa que ainda tá para vir, né? É a tendência que tá para vir, né? Mas eu acho que para atletas, eu não sei se já está sendo usado, né? Eu acredito que é só no futebol, que é onde eles conseguem ter um investimento, né, maior. Mas eu ainda não vi assim para atletas, né, de fisiculturismo, voltado para musculação. Voltado para musculação. Pelo menos aqui no nosso estado eu ainda não vi. Eu também não, na verdade, Porque não conheço. ele faz todo um processo, né? Que aí entra aí com os exames genéticos, né? Faz todo o mapeamento genético. Ele tem um app aí que monitora sono, recuperação. Então ele tem todo um processo voltado para ele, né? É tecnologia. Não é tecnologia nova, é coisa para... Então, assim, eu acho que é um processo caro, né? Então, não é todas as áreas ainda que tem esse aporte. Performance no sexo e no treino. Existe relação? Com certeza. Total certeza. Porque o que acontece? Se você entra no sedentarismo, quanto mais sedentário você fica, mais você entra num processo de aumento de gordura, e isso faz com que você
despenca, né, as suas taxas hormonais, o que pode desencadear baixa de testosterona e automaticamente baixar a libido, né? E talvez se você ainda tiver a prática de alguns outros vícios, né, como o uso de cigarro, bebidas, comidas em excesso, e ainda vai aumentar ainda mais essa situação, né? E aí quando você entra numa situação de treino, automaticamente você tendo o treino, você já passa a ter uma produção maior, né? E voltar a melhorar as taxas hormonais, onde melhorando as taxas hormonais, você consegue melhorar o seu libido, e você melhorando essas situações, você melhora a autoestima, que assim, nós sempre fala que o libido não é ligado 100% à testosterona, ele é ligado 100% à cabeça. Então, tá ligado 100% à cabeça. Tem hora que sua testosterona tá boa e seu libido tá baixo. Não é porque são mais problemas de estresse, mais problemas diários, mais problemas de autoestima, mais problemas relacionados do que só o hormônio de testosterona em si. Então, quando você treina, automaticamente você melhora a sua performance, você tem uma melhor resposta cardiorrespiratória, você tem uma melhora, né, da sua musculatura em questão de levantar, sentar, fazer essas atividades corriqueiras, e você melhorando todos esses pontos, você vai ter uma melhora no seu sexo. É fato, né? Então, é como se fosse uma cadeia, né? Que você vai melhorando, e todas essas cadeias faz com que o seu libido melhora. Você começa a treinar, você sai daquele sedentarismo, você melhora o seu cardiorrespiratório, você melhora o fortalecimento dos seus músculos, você tem uma melhor disposição, né? De levantar, sentar, subir, levantar, fazer. E isso melhora a sua autoestima. Então são todos os fatores que contribuem para melhorar o seu libido. Então, automaticamente... E que melhora a prática também, né? Isso. Então, automaticamente, todas essas relações contribuem para você melhorar o seu libido. Então, tá totalmente ligado. Tá ligado diretamente. Certo. Esse eu gostei aqui, ó. Histórias de transformação, casos reais que você tem para contar. Então, no decorrer da minha vida, eu tenho muitos cases de sucesso, né? E que essas pessoas me acompanham, né? São alunos que eu tenho que tiveram mudanças, assim, extraordinárias no seu shape, que aí hoje elas me acompanham e estão comigo, né? Que a gente fez a virada de chave, fez a pessoa passar a gostar do processo, fez a pessoa hoje ter um shape legal, nada muito marombeiro, mas um shape que ela almejava ter, né? E que ela tem a satisfação dessa situação e liga isso a mim, e tem esse, né? Esse agrado, né? Por ter chegado naquele shape almejado, porque ela batalhava, sempre tinha um personal, sempre tinha uma pessoa que acompanhava, mas nunca conseguiu chegar, né? Então tem ela lá, que hoje já tá há 10 anos comigo aí, que ela chegou no shape dos sonhos, e hoje ela mudou totalmente né, sua rotina. Hoje ela é viciada em treino. Hoje é estilo de vida dela, Hoje né? é estilo de vida dela, né? Tem a Isabela, que é minha primeira aluna, né? Que ela era, assim, bem gordinha, e de repente ela mudou totalmente o corpo dela, e que ela é totalmente grata a isso. E nunca mais me largou. E, né, tem a Maria, que é recente,
Ela vinha batalhando, batalhando, nunca tinha chegado naquele shape almejado. E assim, Recente, mas vai fazer um ano já. Agora. que assim, com praticamente 45 dias, eu mudei o shape dela assim, que ela não acreditava, ela não acreditou. Então, assim, são detalhes que talvez só alguns ajustes faz você mudar muito, né? Tivemos ontem a Ana Clara, que nem ela acreditava, e chegou lá, deu um puta de um resultado. O que ela subiu de peso, ela subiu de massa, e o percentual baixou assim que nem ela acreditou. Então são algumas coisas que a gente vai levando no caminho desses 15 anos aí, que tem esse, né? E não só a evolução só de shape, né? Também teve aquele outro bombeiro recente, né? Que ele não espera, ele já tinha reprovado 2 vezes, não tinha pego a sua gratificação, né? Para passar de segundo sargento para primeiro sargento. Já era a segunda tentativa. Segunda vez que ele ia tentar e que ele reprovava no TAF, né? E a gente conseguiu, em 45 dias aí, preparar ele e ele passar. E foi promovido a primeiro sargento. Teve agora recente também o André, né? O André tá com um ano aí, também já teve uma evolução muito boa, que ele já é um caso de obesidade, né? Era um caso de obesidade que a gente hoje já tá fazendo ele, já tá chegando na casa dos 20% de gordura, né? Onde ele já chegou a pesar 140 quilos. 148 quilos. Né? Tem os amigos, igual o Elton, né? Que eu fiz ele mudar e gostar do processo, né? E ele leva isso para todo mundo, tanto que mandou o sócio dele ir me procurar essa semana. Ele falou, não, foi o Samir que me ensinou isso aqui, irmão. Eu sei, foi ele que me pôs nessa vida fitness aqui e eu nunca mais larguei. Então, assim, são algo gratificantes que vem. Mesmo a pessoa não tá mais treinando comigo, mas eu dei o estilo, né? Eu dei o pontapé inicial e fiz ele ter a virada de chave. Então, são coisas gratificantes, né? Que a gente leva no currículo. Então, tem muita gente aí, né? Não dá para lembrar de todo mundo, né? Mas tem muita gente que a gente conseguiu fazer essa virada e que ou tá com a gente até hoje, né? Ou a gente fez a virada e eu tomou outro rumo e segue, fala, não, eu continuo até hoje, graças a você, e sigo de jeito. Faz parte da trajetória da pessoa, né? Faz parte, né? A gente fez a pessoa dar aquele... O que ela não acreditava que podia acontecer a mudança, a gente fez ela acreditar e a mudança aconteceu. Porque, assim, é uma coisa muito complicada, porque não depende de mim. Eu só dou o caminho, né? Depende exclusivamente da pessoa, da disciplina, da dedicação, da constância, de ter a paciência, né? Tem a Ingrid aí hoje, que depois de 3 anos, né? Nós conseguimos agora fazer, ela tá empolgada e o resultado começou a vir, que nunca tinha vindo. Sempre... Oscilava muito, né? Oscilava muito, mas não tinha vindo naquela proporção que ela... almejava. E hoje ela tá feliz aí, tá numa vida fitness aí, fodida. Então, e vai assim, permanecer. Então, assim, são situações que agrada, né? A gente tá nessa profissão e... porque a gente faz o que gosta, né? Eu já rodei bastante até chegar onde eu tô. Passei por várias coisas e realmente o que eu gosto é disso. Tem até pessoas que eu falo que a gente comecei ajudando e hoje ela me paga para fazer acompanhamento. E quando começou, eu falei, não, moça, é seu trabalho. Eu falei, não, nem tudo na vida é dinheiro. A satisfação de você poder fazer algo pela pessoa também é muito válido. Aí o que volta, a gente chama de business. Eu fiz algo para uma pessoa que essa pessoa divulgou, assim, fez um marketing de graça para mim. Então não é o dinheiro que ele me pagou naquele momento, mas a transformação que eu fiz, tirar ele do sedentarismo, entrar numa nova rotina, ele faz um marketing de boca a boca que assim, é de graça e que é o melhor que existe. Não tem nenhum marketing que é melhor ainda do que o boca a boca.
Então a gente até divulga, a gente fala da gente, mas igual o boca a boca não existe. Então é esse que é o melhor do negócio. Então é você fazer algo que aí vem a resposta, a retribuição vem. Então nem tudo é a grana, não é o dinheiro no momento, mas é o business que você está fazendo ali que volta para você. Então esse é o trabalho que eu faço. Então, né, é mais ou menos essa ideia. E está acontecendo. Tem muitos projetos novos aí para ser colocado em prática. Tem algo novo aí que a gente vai estar divulgando daqui uns 3 meses. Projeto novo aí vindo. Muita coisa boa. Então é isso. Por hoje, minhas perguntas encerraram. Hoje nós fizemos algo diferente, né? Pusemos alguns temas mais um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui falar, para a gente ter essa abordagem diferente hoje. E qualquer coisa, chama a gente lá. Estamos nos canais WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok. Só mandar um direct. A gente tira as dúvidas, a gente demonstra o trabalho, a gente ajuda o que for preciso. E vai ser um prazer ter você no time. Sim. Obrigado por mais um podcast. Tamo junto.